que é ser marxista? Antes de saber o que é ser marxista, é necessário saber o que define o marxismo. Esse é um dos movimentos intelectuais e políticos mais reconhecidos pela sociedade contemporânea. Um sistema ideológico que tem oposição ao capitalismo, querendo uma sociedade sem classes e igualitária, elaborada por Karl Marx e Friedrich Engels. Tudo relacionado a essa doutrina política e o método de análise socioeconômica é marxismo ou marxista. Assim como as obras são chamadas de marxiano, obra marxiana ou teoria marxiana. Muitos, principalmente aqueles que seguem a direita conservadora, acusam a galera da esquerda de colocarem as ideias marxistas nas instituições de educação, na mídia e na cultura em geral, formando assim um marxismo cultural. Porém, por ignorância, não tem noção de quanto essas ideias ajudam a sociedade nos âmbitos da sociologia, da filosofia e da economia. Assim que o jornal foi fechado, ele vai para Paris e lá se casa com Jenny von Westphalen, filha de um barão, e com ela teve 7 crianças, incluindo Jenny, Laura e Eleonor. Só que o safadinho teve um filho com a militante socialista e empregada doméstica, Helena de Muth. Porém, quem assumiu foi o seu fiel escudeiro, Engels. O revolucionário socialista alemão passou por anos difíceis pelo simples fato dele ter liberado publicações que criticavam fortemente o governo alemão. Por esse motivo, foi expulso da França e da Bélgica a pedido do governo que tanto criticava. Devido à expulsão, ficou exilado junto com a sua família em Londres, graças aos seus admiradores e amigos que arrecadaram fundos, mas como era teimoso, continuou desenvolvendo seu pensamento, principalmente sobre a sociedade industrial, ao lado do seu amigo Friedrich Engels, e a publicá-los. Um dos seus títulos mais conhecidos são o Manifesto Comunista e o triplo volume O Capital. Para todo mundo, uma hora ou outra o ponto final chega, e para esse revolucionário também chegou. Logo depois de adoecer por causa de uma inflamação na garganta que acabou impedindo-o de falar e de alimentar-se normalmente. Em seguida, pegou uma bronquite e teve problemas respiratórios que acabou levando-o à sua morte em 14 de março de 1883, ali mesmo, em Londres. A sociedade evoluiu bastante por conta das pesquisas e teorias dele. Veja algumas das áreas mais influenciadas por ele. A educação. Na sua época, quem era contrário ao modelo educacional era contra a própria pátria, que até hoje é movida por inúmeros interesses políticos, sociais e econômicos que coordenam toda a ação pedagógica e fazem da educação sinônimo de acomodação. Quem fazia parte da oposição estava encaminhado para tal repreensão de anarquia ou de vandalismo, pois queriam continuar com o poder na mão, deixando a população continuar na pobreza e a ser controlado por eles. Porém, o querido Marx afirmou que isso é alienação, abrindo os olhos de todos para a enganação proposta por aqueles maiorais que se dizem bonzinhos, mas são as cobrinhas. Ele os proporcionou a sermos um instrumento de mobilizar a sociedade, que dividida em classes, aqueles que buscavam passado um motivo para refletir na atualidade, pois a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história de luta de classes. Na economia, é possível destacar a proibição da propriedade privada e, consequentemente, a extinção da burguesia e da distinção de classes sociais, por achar que podia mediar a ditadura do proletariado. Na filosofia, dentro desse tópico, ele mostrou a importância de lutar por ideias que promovam a mudança social, pois não seguia idealismos que pregassem o contrário, já que, como ele mesmo disse, até agora, os filósofos ficaram preocupados com a interpretação do mundo de várias maneiras. O que importa é transformá-lo. Para ele, a dialética era a expressão da mudança radical da sociedade por meio de elementos práticos baseados na igualdade socialista. Vários outros pensadores e filósofos seguiram ele, como, por exemplo, Adorno, da Escola de Frankfurt, e Sartre, e Simone de Beauvoir. Contexto histórico.
Karl Marx fazia parte da época que ocorreu muitas transformações sociais, políticas e econômicas dentro da Europa no fim do século XVIII e o início do século XIX, ou seja, em plena Segunda Revolução Industrial, quando se descobria as novas fontes de energia, o petróleo e a energia elétrica, e o início da automação da produção fabril. Surgindo no meio dessa confusão de novas teorias e doutrinas com o intuito de reformar a ordem capitalista burguesa. As teorias socialistas foram feitas com o propósito de ajudar a livrar o sofrimento da classe trabalhadora, que nem mesmo tinha uma legislação trabalhista para os defender da longa jornada de trabalho nas fábricas superiores a 14 horas e em ambientes totalmente imundos, para no final ganhar muito pouco e só aumentava cada vez mais a miséria. Piorou mais quando passaram pela época de guerra, pois passaram muita dificuldade, inclusive passaram fome, por conta dos preços dos alimentos dispararem. Mas o sofrimento não parou por aí, já que muitos perderam emprego para as máquinas, recebendo cada vez menos. Nesse contexto que Karl Marx estava inserido, que o motivou a estudar e a pesquisar. Marx ele vai trazer a questão da alienação. Né? E a alienação ela envolve a questão educacional. Nenhum indivíduo vai entender ou se entender enquanto cidadão se não houver um trabalho apurado a nível educacional. É por isso que eu costumo dizer que hoje, de fato, a gente não tem Estado, a gente não tem governo que realmente traga o ideal marxista. Não tem. Porque o grande objetivo, né, dos estados hoje é fazer com que essa força trabalhadora seja completamente escanteada. O filho do trabalhador, para que ir para a faculdade? Para que ser um cientista? É bom que ele permaneça operário. Sem entender, inclusive, que todos nós somos operários. O professor é operário, o pedreiro é operário, o engenheiro é operário, né? O arquiteto é operário, o médico é operário. Todos nós somos operários. Então, enquanto a gente tiver esse ranço, né, de um sistema onde as elites é que estão no comando, aonde a gente tiver homens ainda pensando, né, em lucrar em cima de outros, é complicado você ter um Estado, uma sociedade pautada na proposta marxista. Como utilizar as contribuições do marxismo sem cair numa visão extrema e dogmática. Nada que leve ao extremo vai promover algo de bom. O extremismo, o radicalismo não vem trazendo concretamente a essência de nada. Só faz desvirtuar. Quando você trabalha com a questão dogmática, você foge da essência científica. Por exemplo, a religião ela é dogmática. A religião trabalha com dogmas, a verdade absoluta, porque ela propõe o quê? A fé. E quando você trabalha com a questão da fé, não entra o debate, não entra a discussão. Eu creio, ponto final. Aquilo é verdade e ponto final.
Mas eu costumo também falar que até a questão do teu embasamento religioso depende da tua leitura. Você, quando lê por ler a Bíblia, você se torna um religioso. Mas quando você lê e atenta para o que está escrito, você se torna um cristão. Da mesma maneira, o judeu com a Torá, o muçulmano com o Corão, enfim. Mas todos eles trabalham com a proposta também dogmática, né? Você está ali crendo. Seja na religião, na ciência, radicalismos, visões extremistas quebram todo o entendimento sobre algo, né? Seja na ciência ou na religião. Qual seria o papel do marxismo nos debates econômicos e sociais atuais? Eu acho que eu já respondi isso. O marxismo, ele bate na tecla que a gente precisa atentar para a questão exploratória, né? Para o meu papel enquanto cidadão, para a questão do processo de alienação e como isso vai atender às necessidades de uma elite. Eu estou sendo assim bem sucinta, é bem simples, porque senão vai ficar muito longo. O marxismo, ele vai trazer também a possibilidade de você entender como proceder para atender às necessidades de um povo, inclusive sem gastar muito. Mas como você fazer isso se o Estado é corrupto? Se não existe o interesse que o pobre viva bem, se a indústria da seca ainda está ali imperando. Nessa parte do vídeo, vamos abordar o materialismo histórico como a base do pensamento marxista, explorando como essa abordagem teórica busca compreender a sociedade e sua evolução ao longo da história. Também vamos falar sobre a infraestrutura e supraestrutura na economia marxista, como Karl Marx e Engels analisaram a sociedade a partir desses dois conceitos fundamentais, além também da relação entre classes sociais sobre a perspectiva marxista e as ideias de Marx sobre as relações de produção, a divisão social do trabalho e as contradições existentes no sistema capitalista. O materialismo histórico é uma abordagem teórica fundamentada no pensamento marxista que busca entender a sociedade como um processo regido por leis e processos gerais, considerado a base do pensamento marxista. Segundo os marxistas, a história não é uma sucessão de eventos isolados, mas sim um processo dinâmico e interconectado. Uma premissa fundamental do materialismo histórico é que o desenvolvimento humano está diretamente ligado ao desenvolvimento das forças produtivas. Isso significa que o processo da sociedade depende da capacidade de produção e das relações de produção estabelecidas em cada período histórico. Para compreender essa dinâmica social, é necessário aplicar os princípios do materialismo dialético ao estudo da vida em sociedade. Esses princípios destacam a importância da matéria como existente antes do espírito ou do pensamento. Os sentidos humanos são as ferramentas de interação com o mundo material e a matéria é considerada objetiva e independente do espírito. No contexto do materialismo histórico, a situação material de um indivíduo determina sua consciência e sua posição na sociedade. Em outras palavras, não é a consciência que molda o ser social, mas sim as condições materiais que moldam a consciência.
Isso implica que as diferentes situações materiais resultam em diferentes sujeitos sociais, podendo gerar conflitos entre grupos com realidades materiais distintas. Marx e Engels são os principais autores associados ao materialismo histórico. Eles observaram as transformações trazidas pela Revolução Industrial, como o crescimento das indústrias, a urbanização e o aumento das desigualdades sociais. Esses conflitos e problemas sociais estavam intrinsecamente ligados às diferenças nas condições econômicas das classes sociais. No marxismo, as diferenças nas condições materiais estão relacionadas ao acesso No marxismo, as diferenças nas condições materiais estão relacionadas ao acesso aos meios de produção, ou seja, aos recursos disponíveis na sociedade para a produção de bens de consumo. A exploração surge da relação entre aqueles que detêm o poder sobre os meios de produção e aqueles que precisam vender sua força de trabalho para sobreviver. Marx argumentava que a luta de classes, ou o conflito entre aqueles que detêm o poder sobre os meios de produção e aqueles que dependem do trabalho assalariado, é responsável pelas mudanças sociais ao longo da história. O materialismo histórico argumenta que os fenômenos sociais resultantes dessas mudanças têm origem nas necessidades, anseios e desigualdades materiais presentes na sociedade. Em suma, o materialismo histórico busca entender a sociedade por meio das relações entre as condições materiais e a consciência dos indivíduos. Essa abordagem oferece uma visão crítica das desigualdades e da exploração presentes nas sociedades e nos convida a refletir sobre o papel do desenvolvimento das forças produtivas na evolução humana. Para compreender a visão de Marx e Engels, é essencial entender a distinção entre infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura refere-se ao nível econômico da sociedade, onde ocorrem as relações de produção e a produção de bens materiais. Já a superestrutura engloba os elementos jurídico-políticos e ideológicos, como o Estado, o direito e as ideias. A infraestrutura ou base econômica é o elemento fundamental da sociedade de acordo com a infraestrutura ou base econômica é o elemento fundamental da sociedade de acordo com a visão marxista. Ela é composta pelas forças de produção que incluem a matéria-prima, os meios de produção e os trabalhadores. É nesse nível que ocorrem as relações de produção, marcadas pela exploração da força de trabalho no processo de acumulação capitalista. Por sua vez, a superestrutura consiste na estrutura jurídico-política e ideológica. Essa camada da sociedade é moldada pela infraestrutura econômica e serve para consolidar e perpetuar o poder das classes Essa camada da sociedade é moldada pela infraestrutura econômica e serve para consolidar e perpetuar o poder das classes dominantes. O Estado, por exemplo, é utilizado como instrumento de controle e manutenção do status quo, enquanto a ideologia é criada para justificar as desigualdades sociais. É importante ressaltar que a infraestrutura determina a superestrutura. Isso significa que o modo como os bens materiais são produzidos e as relações de produção estabelecidas na infraestrutura econômica influenciam a estrutura jurídico-política e a ideológica da sociedade. O Estado, as leis e as ideias são moldados para atentar aos interesses da infraestrutura e garantir sua O Estado, as leis e as ideias são moldados para atender aos interesses da infraestrutura e garantir sua reprodução contínua. A relação entre infraestrutura e superestrutura é fundamental para compreender as desigualdades na distribuição de riquezas em uma sociedade. A infraestrutura, como base econômica, determina as condições de trabalho e a acumulação de capital, enquanto a superestrutura justifica e perpetua essas desigualdades por meio de instituições e ideias. Por fim, na economia marxista, a infraestrutura representa as forças de produção e as relações de trabalho, enquanto a superestrutura engloba a estrutura jurídico-política e ideológica. A infraestrutura desempenha um papel fundamental na sociedade, moldando a superestrutura e influenciando o Estado, as leis e as ideias.
Compreender essa relação é essencial para analisar as desigualdades sociais e o funcionamento da sociedade como um todo. De acordo com Marx, as relações de produção regulam a distribuição dos meios de produção, dos produtos e a apropriação do trabalho. Essas relações refletem as formas sociais de organização voltadas para a produção e resultam em uma divisão da sociedade. O processo produtivo aliena o trabalhador, o reduzindo a um mero instrumento de produção. A divisão social do trabalho e dos meios de produção leva à extrema polarização entre possuidores e não possuidores dos meios de produção, resultando na existência de uma classe dominante e uma classe dominada, composta pelos trabalhadores. O Estado surge como representante dos interesses de classe dominante e cria aparatos para manter a estrutura de produção. Esses aparatos são responsáveis por condicionar o desenvolvimento de ideologias e novas. Esses aparatos são responsáveis por condicionar o desenvolvimento de ideologias e normas reguladoras, visando assegurar os interesses dos proprietários do meio de produção. Marx observou que, mesmo após a Revolução Burguesa, as contradições entre as classes não foram eliminadas. O sistema capitalista de produção, em seu desenvolvimento, guarda contradições internas que criam condições objetivas para O sistema capitalista de produção, em seu desenvolvimento, guarda contradições internas. O sistema capitalista de produção, em seu desenvolvimento, guarda contradições internas que criam condições objetivas para a transformação social. No entanto, cabe ao proletariado, por meio da consciência de classe, se tornar o agente dessa transformação social. Essas contradições se manifestam no aumento da massa de despossuídos que sofrem com a pobreza, doenças, fome e atraso tecnológico, enquanto a minoria acumula riquezas em centros financeiros e industriais. Marx acreditava que somente por meio de uma revolução dos proletários poderiam eliminar a apropriação e concentração dos meios de produção existentes. Isso resultaria no desaparecimento da burguesia e na instalação temporária de uma ditadura do proletariado, até que sejam criadas as condições para uma sociedade comunista. Embora a Revolução Russa de 1917 tenha buscado realizar esse ideal, seus fracassos nos levam a refletir sobre o papel da propriedade privada na sociedade atual. O desafio contemporâneo é compreender as contradições do sistema e buscar conscientemente uma transformação que envolva a participação de todos. Concluindo, o pensamento de Marx continua relevante nos dias atuais, nos incitando a examinar criticamente o sistema e suas contradições evidentes em nosso cotidiano. Concluindo, o pensamento de Marx continua sendo relevante nos dias atuais, nos incitando a examinar criticamente o sistema e suas contradições evidentes em nosso cotidiano. Embora não existam respostas definitivas, é fundamental retomar sua crítica ao sistema como base para sanar. Embora não existam respostas definitivas, é muito fundamental retomar sua crítica ao sistema como base para sanar essas contradições e construir uma sociedade mais justa. 17. Agora ele relaxou.